Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações e segue também o perfil no Instagram e assista no IGTV. Também tem a página do Facebook e do Twitter e deixe lá o seu comentário, seu like, o seu joinha. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito do nazifascismo, mais especificamente o nazismo na Alemanha. E como os nazistas chegaram ao poder na Alemanha? Assim como fizemos com a Itália, precisamos retroceder ao contexto pós-Primeira Guerra Mundial e lembrarmos como estava a Alemanha no período entre guerras. E antes de falarmos da Grande Depressão que atingiu fortemente a Alemanha, no período entre guerras, precisamos lembrar o que aconteceu à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Você se lembra qual foi o país considerado responsável pela Primeira Guerra? Sim, a Alemanha. E você se lembra o que os países vencedores da Tríplice Entente impuseram à Alemanha? Lembremos então. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, recaiu sobre a Alemanha, por ter sido responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, recaiu sobre ela as cláusulas, os itens mais pesados do tratado, tais como pagamento de pesadas indenizações aos países vencedores da Tríplice Entente, perdas territoriais. A Alemanha perdeu suas colônias e territórios importantes para o desenvolvimento industrial alemão, como a Alsácia e a Lorena, ricos em minérios que retornaram à França. França é integrante da vitoriosa Tríplice Entente. O fechamento da indústria bélica. A Alemanha não poderia fabricar mais armas de guerra. A desmilitarização, com a redução de seus exércitos para o contingente de 100 mil soldados. Bem, somente os 4 anos de destruição da Primeira Guerra Mundial já teriam sido suficientes para abalar fortemente a economia alemã, que antes da guerra competia com a Inglaterra. Mas as cláusulas do Tratado de Versalhes arruinaram a economia da Alemanha, não só pelas perdas territoriais, mas o fechamento da indústria bélica, que significou o desemprego de muitos alemães, assim como a redução do exército. Aqueles veteranos que haviam lutado na guerra e retornado vivos ao solo alemão perderam seus soldos, ou seja, o salário dos militares, e não conseguiram emprego devido à crise na Alemanha, cuja inflação, a subida geral dos preços, crescia rapidamente, superando 17.000% em 1923. Fatores esses que levaram os alemães a perderem cada vez mais o seu poder aquisitivo, porque, enquanto os preços subiam velozmente, cada vez mais, o dinheiro, a moeda alemã, valia cada vez menos. E acrescenta-se ainda uma elevada dívida externa. A crise estabelecida na Alemanha acabou por alimentar o revanchismo alemão, um sentimento de revanche, de vingança, de muitos alemães indignados pela assinatura do humilhante Tratado de Versalhes, assinado pela recém-proclamada República de Weimar, instaurada após a queda do Império Alemão. República proclamada pela Carta Constitucional da cidade de Weimar em 1919. E entre aqueles alemães inconformados com as punições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que não aceitaram as humilhantes cláusulas, estava o ex-cabo do exército alemão, Adolf Hitler, o qual, após servir durante a Primeira Guerra como mensageiro,
retornou à mesma vida miserável de desempregado que tinha antes da guerra. Hitler, assim como muitos ex-combatentes desempregados com a desmilitarização alemã e pequenos comerciantes, passaram a aderir a partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado em 1919, o qual, organizado por Adolf Hitler, o transformou em 1920 no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nacional Socialista ou o Partido Nazista. Observem que nazista vem da sigla Nazi, formada pelas iniciais do nome do partido em alemão. E sim, no nome do partido aparecem as palavras socialista e trabalhadores. Mas, pelo amor de Deus, não repitam o despropósito, para não falar a ignorância, de muitos brasileiros que falam por aí que o Partido Nazista seria o PT da Alemanha, o Partido dos Trabalhadores da Alemanha. O que, além de demonstrar uma profunda ignorância política, filosófica e sociológica, é um enorme desconhecimento histórico. Não reproduzam análises superficiais. Não se atenham apenas ao nome do Partido Nazista. O Partido Nazista não era socialista nos moldes dos partidos de esquerda, que defendiam, por exemplo, a socialização dos meios de produção, a socialização das riquezas da elite e a estatização da economia. E nem servia ou defendia os interesses da classe trabalhadora. Pelo contrário, o Partido Nazista era de extrema direita, anticomunista, antissocialista, tanto que sua oposição violenta aos partidos de esquerda, socialistas e comunistas, levou as elites financeiras, como os grandes industriais, os grandes banqueiros alemães, a bancarem o Partido Nazista, a mandarem dinheiro para o Partido Nazista, financiando a campanha política de Hitler para presidente e dos nazistas para o Reichstag, o parlamento alemão. Hitler não era seguidor do pensamento de outro alemão, o Karl Marx. Aliás, segundo Hitler, o verdadeiro socialismo seria o dele próprio, que na verdade podemos entender mais como um nacionalismo exacerbado, exagerado, contrário aos abusos do capitalismo liberal, contrário ao comunismo e a favor do tal socialismo nacional, termo pelo qual o Partido Nazista era chamado nacional socialista, os nazi. E além de ser anticomunista e possuir as características de um regime totalitário, como já discutimos, o nazismo apresentava também o racismo como princípio. Racismo que se desdobrava no antissemitismo. Anti, prefixo que significa contra, semitismo relativo aos povos de origem semita. Lembrando que o principal povo de origem semita que vivia na Alemanha naquela época eram os judeus. Assim como os fascistas de Mussolini perseguiam seus opositores antes da chegada ao poder através das esquadras, identificados pelos italianos como os camisas negras, os nazistas na Alemanha tinham a SA, fundada em 1923, sigla para seções ou tropas de assalto. Assalto não exatamente no sentido de roubo, mas de tomar, de pegar de assalto, pegar de surpresa, sem que o oponente esteja preparado. Um grupo paramilitar, uma espécie de milícia, conhecida pelos alemães como os camisas pardas ou camisas marrons, por conta da cor de seus uniformes. E não confundir a SA com a SS. A SA era mais independente.
Já a SS, fundada em 1925, inicialmente como tropa de proteção pessoal do próprio líder nazista, de Hitler, era composta pela elite da SA e modelo para o padrão de pureza racial ariano, cujo lema era "Minha honra é minha lealdade". E sob o comando de Heinrich Himmler, em 1929, de um batalhão, a SS cresceu em número e poderio, se tornando uma poderosa tropa e, a partir de 1939, um exército totalmente independente do exército alemão e que absorveu a Gestapo, a polícia secreta alemã e outros órgãos de controle e inteligência do Reich, do Império, assumindo inclusive o controle das organizações de extermínio e também a comandar em 1939 os campos de concentração e em 1941 os campos de extermínio, assunto que retomaremos mais à frente. Bem, eu fico por aqui, porém ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio, mas se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Siga também a página do Instagram e assista aos vídeos no IGTV. Siga a página do Facebook e o Twitter. E deixe lá seu comentário, seu like. Até a próxima!